E o Direito e Literatura está de volta para falar sobre família. Qual é a importância da família na constituição da identidade do eu e na regulação do convívio social? Nas últimas décadas houve um enfraquecimento do papel familiar na sociedade, é uma pergunta, né? E então toda a ideia, né, se nós pegarmos a própria questão da evolução da família, da propriedade, quer dizer, o núcleo familiar, que as pessoas volta e meia dizem, faltam os valores da família, tudo isso acaba criando até, por vezes, a questão do pensamento conservador, enfim. Então, o que nós herdamos, qual é a herança dos nossos antepassados? E de que serve, que base para a família, né? A família é a base, efetivamente, das instituições? O que vocês me dizem sobre isso? Eu vou começar usando algumas categorias hermenêuticas para falar da família. Bom, a família ela é decisiva no processo de identidade do indivíduo, de autocompreensão do indivíduo. Sim. E quando ele se dá conta de si mesmo, ele já chegou atrasado. Ele está marcado por uma história que o precede, a história familiar. Tanto é que quando a gente vai ao médico para examinar, por exemplo, o intestino, o médico pergunta pelo histórico familiar. Vai num terapeuta, temos um aqui, psicanalista, fala isso um pouco sobre a tua família, sobre a tua infância. Então, nós estamos condenados ao nosso passado de alguma forma. Ele condiciona profundamente a nossa identidade. A começar, lá recebemos um nome que vai na nossa carteira de identidade e nos acompanha a vida inteira. Sem nos consultar. Sem nos consultar. Nós aprendemos uma língua, a língua materna. Então, esses elementos determinantes do nosso ser, vamos dizer assim. Você diz língua materna. Língua materna, nem sempre foi. Materno, menos a língua. E houve épocas em que não foi a língua materna, agora é uma língua materna. Isso também é um construto histórico-social, porque muitas vezes era a língua da ama, que quem falava com a criança não era a mãe, era a ama de leite. E também é uma expressão antiga, segundo um autor alemão chamado Trabant, que é um linguista, que era o sermo patris, que já foi a língua do pai. Então, na nossa conjuntura mais atual, é a língua materna. Então, a família é o horizonte a partir do qual nós compreendemos o mundo. E é ali que se dá esse elemento da hermenêutica também chamado tradição. Tradição. Então, tanto para o bem e para o mal, é ali. É a entrega. A entrega. Ali estão colocados os nossos alicerces. De fato, o que aconteceu com a família na modernidade, né? Porque o que a gente observa são as famílias destruídas e recompostas, o laço conjugal com novas configurações, o advento do homoerotismo, né? E o impacto, eu acho que esse teria que pensar, o impacto da ciência na vida cotidiana. Isso que Russell falava, o mundo vivido, né? O mundo vivido que é invadido por formas artificiais, né? A linguagem cotidiana que fica invadida pela linguagem científica. Quer dizer, de fato, são muitas transformações. E a última que nós estamos assistindo é a substituição da relação no corpo com o outro pela mediação da tela. A substituição da voz pela voz mecânica, tá? A voz com todo o calor, com todas das narrativas, pela voz mecânica dos desenhos, dos emojis. Os emojis. Que impacto tem isso? Mas
Estávamos conversando... Mas tem a emoji Henriette, de familhinha feliz. é. Isso é importante. Já tem. Tem emoji de familhinha feliz. Estávamos conversando a Henriette... Existe emoji de vou me esconder nas montanhas? Não tem ainda. Eu vou estocar comida? Não, Estávamos tem que fazer um conversando emoji. a Henriette, qual seria o ponto nevrálgico de toda essa questão, né? É fazer uma pergunta. Para que serve a família? A forma da família pode se modificar, mas a função, qual é a função da família? Se voltamos a Platão, Platão tinha uma proposta de que o Estado se ocupasse das crianças, dispensaria a família, né? Porque ele considerava a família a fonte de desigualdade entre as pessoas, porque se uma pessoa vivia numa família mais abastada e outra menos abastada, já começava em condições desiguais. Então, esse modelo de Platão, por que ele não... Ele é impraticável. O Estado se ocupar... Qual é a função da família? É constituir a estrutura psíquica da cria, que a cria se humanize. Se chama a subjetivação. Isso é a função da família. O Estado, não há como substituir isso nem pela televisão, nem por emojis, nem por essas pós-modernidades, não se sabe bem o que é. É impossível. É como dizer que um computador possa ter inteligência emocional, por exemplo. Ele não consegue, por enquanto, né? Não se sabe essa questão. Aliás, alguns regimes comunistas assim tentaram também a ideia de enfraquecer essa questão da família, a questão dos filhos, enfim. Na própria Alemanha Oriental foi feito isso. Sim, a Alemanha Oriental, foi feito isso. Para que houvesse um processo de endoctrinação do indivíduo, então menos convívio familiar e mais convívio num ambiente em que a doutrina do Estado era repassada. Falei com pessoas há pouco tempo que cresceram na Alemanha Oriental. Que era a crítica da família de Marx e do amigo dele, o Engels. Aliás, o livro famoso, né? A Origem da Propriedade da Família. Isso, a família. Agora, o que é importante, né, nessa ideia de, sim, a família é estruturante, né? Mas nós temos que ter presente que os componentes, ou seja, as pessoas que participam dessa família, ocupam determinadas funções, né? Ou operam a partir de determinadas funções. Então, há uma função materna, há uma função paterna. Mesmo nos casos de gays. Mesmo nesses casos, né? Ou então tu vai dizer assim, bom, uma criança institucionalizada, não tem ninguém que exerça para essa criança a função materna, se não tiver, temos um problema, né? Então, assim, o que garante a saúde psíquica não é nós pensarmos numa família ideal, né? Formatinho da família feliz, papai, mamãe, a princesa e o campeão. Não, né? Comendo margarina. Campeão é o cachorro. Não. Porque nem essa garantia, ela pode ser tão competitiva que... Exato, né? Porque se não houver aí um ser humano, independente do sexo, né? Funcionando, né? Assumindo a função materna, algo, né? Algo ou alguém assumindo uma função paterna, numa relação... Não é isso, né? Numa relação homoafetiva, feminino, masculino, enfim, há uma assunção do papel masculino e feminino, respectivamente, ou por si, ou a criança identifica? Ou um dos dois assume o papel, ou a criança vai identificando? Nós nem precisamos disso, eu acredito, Lênio. Assim, mesmo se nós pensarmos nesta família tradicional, pai e mãe, né, hoje já não há, como os papéis sociais, né, não são mais tão rígidos como eram algum tempo atrás, né? Tu pode ter uma mãe que trabalhe, que ganhe mais que o marido, que se ausente mais de casa, tu pode ter um pai mais presente, que assuma mais, né? Entendi. Elas não são garantia, né? Essa tua pergunta ela é muito complexa. É uma pergunta muito difícil.
tudo que decide o destino de um sujeito é como é que ele atravessa 2 tempos fundamentais como criança. O primeiro tempo é a função materna, né? A função materna é o que introduz, que arranca a cria da condição biológica e a humaniza, né? Só que o ônus dessa função é que o bebê ele é tomado como aquilo que é tudo para essa mãe, né? O caso de Zana com Omar, né? Esse bebê que poderia morrer, ele fica preso nesse lugar, né? Então, mas esse primeiro tempo é constitutivo, ele é fundamental, senão é o autismo, né? Tá? O segundo tempo, ele é absolutamente tão importante como o primeiro, que é se desprender deste lugar, né? Ora, qual o destino do sujeito de ficar preso nesse lugar? Ele tem um destino mortífero, né? Muitas posições de não poder assumir um lugar diferenciado no sexual é que o sujeito fica preso nesse lugar. Uhum. Então, esse é um problema. Se tu tem um sujeito numa posição homoerótica, se essa posição está determinada por estar preso nesse lugar materno ou não, né? Isso que vai complicar num casal homoerótico. Ou seja, se um casal homoerótico tem bem escrito a diferença sexual, isso é que vai contar para a criança que eles tiverem, né? Uhum. E a gente não sabe de antemão isso, né? Só no processo de... Isso. Então, tu pode ter um casal, um homoerótico de 2 mulheres, que uma claramente tem uma posição masculina e ela vive com uma mulher, Uhum. né? Ou seja, a diferença sexual opera mesmo as duas sendo mulheres, né? Perfeito, essa era a questão. É. Então, de todo modo, se nós pegarmos as 3 histórias, ou mais especificamente essas 2... Não, nós vamos pegar as 3, As Lene, sabe 3? por quê? Porque, olha só, vejam como a família é potencialmente muito capaz de produzir infelicidade. Mas era exatamente isso que eu queria. Tem 10 segundos. Essa é a pergunta, você faz a pergunta no início do bloco, era isso que eu ia perguntar. Incrível. O Direito e Literatura vai agora para o intervalo e na volta a gente vai responder a pergunta da Henriette, que era a minha pergunta. Nós já voltamos.